Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para contar uma história para vocês que eu vivi durante esse tempo que eu fiquei sem gravar, e também estou fazendo a leitura da palavra e me veio muito forte essa história, e eu acho que é algo que vai ajudar algumas pessoas a entender alguns pontos que são necessários nós entendermos na nossa vida. Essa história é a história de um engenheiro agrônomo que foi solicitado por um fazendeiro a ir até a fazenda dele. Essa fazenda ela se chama Fazenda Coração. Ao chegar lá, esse engenheiro agrônomo percebeu que haviam alguns problemas naquela terra. O fazendeiro, ao solicitar o engenheiro agrônomo, o solicitou por conta de alguns pés de romãs que estavam tendo problemas. Esses pés de romãs geralmente davam muitos frutos, e dentro de cada fruto, diversas sementes. Porém, dessa vez, nessa temporada, esse fazendeiro percebeu que esses pés de romãs estavam dando alguns frutos estranhos, sabe? Alguns secos, alguns apodreciam, alguns não tinham tantas sementes como deveriam. Então, ao analisar, ele foi da raiz, do início, de onde tudo começa. Começou analisando o solo, a terra. E analisando a terra da Fazenda Coração, ele percebeu que faltavam alguns nutrientes. Ele percebeu que faltavam algumas vitaminas ali naquela terra. Estava faltando um pouco de amor, estava faltando um pouco de paciência, estava faltando um pouco de generosidade e alguns outros fatores que estavam fazendo aquela terra não prosperar. E através disso, os pés de romãs estavam sofrendo por conta dessa falta de amor, de paciência, de generosidade e de muitos nutrientes que são necessários para que um pé de romã gere frutos, gere sementes. Ao analisar aquela terra, o engenheiro agrônomo solicitou ao fazendeiro que ele buscasse inserir esses nutrientes na terra da Fazenda Coração. E então daí teriam mais romãs, mais frutos de romãs e teriam mais sementes. O engraçado dessa história é que eu não estou falando sobre um fazendeiro, eu não estou falando sobre pés de romãs, eu não estou falando sobre agricultura, eu estou falando sobre nós. Essa Fazenda Coração, ela representa o nosso coração. Essa terra, ela representa o nosso coração. Esses nutrientes realmente são o que às vezes estão faltando na gente. Um pouco mais de amor, um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de generosidade. Fazer sem esperar, sabe? E nós às vezes não entendemos porque não estamos dando frutos, mas também não sabemos esperar as temporadas em que vamos dar frutos. Um pé de romã, ele não dá frutos o ano todo, mas quando ele dá frutos, você pode ter certeza que se a terra é boa, se a raiz foi bem cuidada, se foi molhado esse pé, se foi regado esse pé, você pode ter certeza que ele dará frutos, dará sementes. Através dessas sementes, essas sementes multiplicarão. E porque às vezes nós queremos ser como um caju, em que a semente é visível, porém é uma única semente. E não queremos ser como romãs, que tem diversas sementes, porém elas não são visíveis. Somente quando você abre a romã é que você vê as sementes que ela carrega. Que nós não busquemos ser como cajus, que a semente é visível, grande, porém é uma única semente. Se você partir o caju, você vai ver que não tem sementes dentro dele. Então, essa é uma história que trata muito bem sobre o como a gente quer acelerar as coisas que não tem como ser aceleradas, sabe? Nós devemos respeitar os tempos de florescer, os tempos de dar frutos, os tempos de regar a terra. Nós devemos nos alimentar da palavra, nós devemos orar,
Nós devemos buscar antes mesmo de querer receber. E pode ser muito difícil para algumas pessoas suportar os processos e os tempos dos processos. Mas todos nós estamos em processos. Todos nós estamos passando por enraizamentos. Tem um versículo de João 15, 6, que Jesus ele conta nesse capítulo a parábola da videira, a videira verdadeira. Eu vou ler aqui para vocês João 15, 6, João 15, 5 e João 15, 6, para ficar mais nítido, que foi da onde surgiu também a inspiração dessa história, que eu achei muito interessante. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo e murcha, e homens o recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. Eu acredito que eu já até tenho trazido esse versículo em um vídeo anterior, mas eu quero tratar muito bem ele nesse vídeo, aqui de forma mais detalhada. O que são as sementes que nós produzimos? As sementes que nós produzimos são nossas palavras. Os frutos é a nossa vida. A nossa vida, o que a gente, o jeito que a gente vive, o que a gente produz, nosso resultado de vida em ser uma pessoa, não digo boa, porque assim como Jesus diz, bom é Deus. Nós não somos bons. Tudo que vem de bom em nós é Ele que permite que nasça em nós. Porque assim como diz aqui na palavra, Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos. Então tudo que brota, tudo que nós somos, vem dele. E tudo que nasce a partir de nós, que são os frutos, que são o que nós produzimos, as nossas obras, elas têm a base de sustentação em Jesus. Nós que somos cristãos, temos que ter ciência disso. E através desses nossos frutos, nos surgem as sementes, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Isso que eu estou fazendo aqui agora é uma semente. E nós não podemos reter sementes. Nós devemos plantar sementes. Plantar sementes. Assim como uma romã carrega mais de 500 sementes, se você reter essas sementes, ou se você comer essas sementes, de que vai adiantar? De que vai adiantar? Se você deixar essas sementes se perderem. E é algo que eu digo com experiência própria. Eu retive algumas sementes. E algumas outras sementes eu acabei engolindo. Então, existe um prazo de vida das sementes. Existem momentos para se plantar cada semente. Se você se nega a plantar uma semente que foi produzida através de um fruto, aquilo não vai se multiplicar. Aquilo não vai se multiplicar. E cuidado, muito cuidado onde você planta suas sementes. Verifique se você está plantando em uma terra fértil. Verifique se você está plantando essa semente na época certa, no momento certo. Na época em que Deus está querendo que você plante essa semente. Pode ser que tenha algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão retendo sementes, que estão comendo sementes, ou que simplesmente estão pegando suas sementes e dando até para os outros de forma ingênua. Mas o Senhor quer que você plante essas sementes. Você tem frutos, você carrega frutos. Saiba disso. Dentro de você pode ser que haja uma semente, mas que essa uma semente seja plantada. E que essa uma semente nasça um pé, para que venham outras sementes. A partir do momento que você planta uma semente na terra de alguém, no coração de alguém, aquilo ali pode
se multiplicar de uma forma que você não faz ideia. Assim é como na oração. Às vezes parece algo besta você orar por alguém, mas é que aquilo ali é uma semeadura. Você está semeando no coração, na terra daquela pessoa. Se aquela terra estiver fértil e for fértil, você pode ter certeza que ali vai nascer um pé de romã. Então, que nós não tenhamos medo. Nós não tenhamos medo de semear semente que nós temos. Agrada muito a Deus ver um filho que produz, que não retém. E a mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. E olha que interessante, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele também pode ser conhecido como São Paulo, dependendo da sua religião, mas nós não estamos aqui pregando religião, sim, a palavra de Deus. Então, vamos lá. Ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Isto vos digo, andeis no Espírito e não te satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Então, parceirinho ali veio ouvir a palavra, eu acho. O que acontece? Quais são os frutos da carne? Os frutos da carne são os nossos desejos, são os nossos prazeres. Nós temos muitos desejos, prazeres, e nós vivemos num mundo de muitas tentações e que constantemente nós somos bombardeados com um fácil acesso a prazeres, seja ilícitos, enfim, às vezes até lícitos, e que fazem muito mal para nós. Assim como esse rapaz que acabou de passar aqui agora e estava fazendo consumo de drogas, e é assim, entendeu? É assim que o mundo funciona. Nós estamos cercados de tentações, perdições, não quero entrar muito no quesito espiritual, mas nós vivemos num mundo espiritual, onde o que nós declaramos é respondido. E assim, nós não devemos temer, nós não devemos ter medo do mundo espiritual. Sim, as afrontas existem, os ataques existem, porém nós não devemos agir como covardes, nós não devemos agir com timidez, porque a covardia e a timidez, ela pode te levar a não acessar o reino, sabe? Eu estar aqui numa praça, por exemplo, eu sei que aqui eu estou protegido por Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui nesse ambiente. Eu fiz uma oração antes de começar esse vídeo. Eu fiz uma oração na minha casa, pedindo proteção. Isso não é feito de qualquer forma. E sim, com certeza, terá respostas. E tem tido respostas. Tenho passado por coisas, desafios, tanto da parte de Deus como da parte do inimigo também, que coloca alguns obstáculos. E Deus também, ele me testa para ver se realmente eu sou merecedor de ter frutos, se eu sou merecedor de plantar sementes. E graças a Deus, perante imensas dificuldades, tem nascido alguns frutos. E são frutos que também não dependem de mim totalmente. Mas não devemos também jogar toda a responsabilidade nos colos de Deus. Ah, Deus, você vai me despertar com vontade de fazer um vídeo e na minha cabeça vai surgir as coisas. Não, não é dessa forma, não é dessa seguinte forma. O Espírito Santo, ele inspira a gente, mas nós não somos capazes de fazer coisas sobrenaturais. Somente o natural, que é acordar, quer nos preparar, quer orar, quer fazer uma leitura, um estudo, vir preparado, vir com o coração alinhado, vir com o coração pronto para liberar algo para alguém. Então, dessa forma, são as sementes que Deus quer que você plante na vida de outras pessoas.
Mas primeiro, trabalhe sua terra. Trabalhe seu orgulho, trabalhe sua vaidade, trabalhe a sua falta de generosidade, trabalhe seus apegos, trabalhe seu materialismo. Trabalhe todos esses fatores antes de começar a querer plantar semente. Esse é o preparo da terra. Antes, prepare a terra. Não que você vai preparar a terra uma vez só, não. É um preparo constante. Cada plantação é necessário você trabalhar aquela terra novamente, com mais nutrientes, mais nutrientes. E vou te dizer, vão ter temporadas em que vão ser necessários o dobro de nutrientes, porque cada vez vai ficando mais complexo, mais difícil. E você que tem desejo de semear semente na vida de outras pessoas, que é a palavra de Deus, o que eu posso te dizer para te encorajar é que você nunca vai estar desamparado, você nunca vai estar desprotegido, desde que você seja obediente, desde que você seja coerente com aquilo que Deus tem te pedido. Ele vai te dar as palavras, ele vai te dar os locais, ele vai te dar os horários, enfim, ele vai fazer praticamente tudo o que você não é capaz de fazer, que é as decisões sobrenaturais. Você só tem que fazer o natural, que é fazer e acreditar e ter fé. E na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele fala, né, no versículo 16, sobre andar na fé. Então ele diz: por causa disso, não vos desfaleceis, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, opera para nós um extraordinário e eterno peso de glória. Vamos refletir sobre isso. Não tem aqueles momentos em que você dorme aflito, angustiado, sem saber como vai ser o dia posterior? Existem esses momentos na vida de todo mundo. Tem momentos em que você vai acordar já dessa forma. Você vai ter que lidar com aquilo durante todo o dia, ou às vezes algumas horas do dia. Isso faz parte. Porém, o que nós não devemos perder é a nossa fé. É utilizar isso como um instrumento de perceber mais ainda as coisas, de ter mais consistência, mais vontade de fazer. Deus, ele só permite isso para que nós enxerguemos coisas que não estamos enxergando, para que nós possamos viver coisas e ter autoridade sobre essas coisas, para que nós possamos falar. Você não é um semeador? Você não quer semear a vida de outras pessoas? Então como que você vai semear se você não tem conhecimento de qual período, de qual modo, qual a profundidade da semente, se identificar se a terra é boa ou não? Você não vai saber às vezes nem que semente você está plantando. Essa semente que você está plantando é um pé de quê? Você não sabe. Então assim, a gente tem que fazer todo um estudo e também ter fé. Porque não adianta você ter conhecimento, você ter sabedoria e não ter fé. Porque sem fé, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir caminhar com Cristo sem fé. Porque você vai precisar, a maioria das vezes, não enxergar os resultados e mesmo assim continuar fazendo. Você vai ter que, às vezes, passar por algumas coisas que você não vai entender. Porém, só lá na frente vai fazer algum sentido. Pode ser que demore muito, viu? Então, tenha paciência e saiba disso. Andar em fé não é algo que você vai ter resultados instantâneos. Andar em fé, você vai caminhar enquanto semeia. Às vezes você vai colher. Às vezes você vai estar tão longe já semeando outras coisas que aquilo que você plantou, quem vai colher nem é você.
Olha que interessante. Pode ser que você esteja semeando para outras pessoas. Olha que legal. Isso é prosperidade. É você semear tanto, é você espalhar tanto a palavra de Deus no mundo. E não só através de palavras, viu? Através de atitudes, de ações, de posicionamentos. Que outras pessoas vão colher aquilo. Você pode declarar uma palavra hoje para uma pessoa e o pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, ficar sabendo daquilo, que a pessoa recebeu uma oração e que foi dito tais coisas e que aquilo que foi dito tocou aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa foi tocada e vai buscar a Deus e a vida dela é transformada. Então, assim, é uma coisa que você não sabe o agir de Deus, como ele vai ser. Você não sabe onde o pólen vai cair. Então, é muito engraçado como a natureza, ela conversa. E eu gosto muito, assim, de ser direcionado, assim, para gravar na natureza. Eu não ia gravar aqui, minha pretensão não era gravar aqui, mas eu errei o caminho e eu vim parar aqui. E eu senti muito forte no meu coração de Deus que era para gravar aqui. E eu vim gravar aqui. Eu tenho certeza que ele está me vendo, eu tenho certeza que ele está presente aqui. Da mesma forma que o inimigo também está. Então, nós vivemos em constantes batalhas, né? Para poder fazer o que deve ser feito. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca quis fazer isso. Eu nunca desejei fazer isso. E nesse início de ano, eu nem queria fazer isso. Eu não queria me manter fazendo isso. Porque é algo que me exige muito de mim. Exige muito do meu emocional, exige muito do meu tempo. E eu queria ser uma pessoa que eu ficasse assim, sabe? Só ir na igreja, estudar a palavra e não ter que fazer essas coisas. Mas a partir do momento que eu não faço, que eu não honro esse compromisso, as coisas parecem que começam a dar tudo errado. Então, eu percebi que não é algo que eu escolhi fazer. É algo que eu fui escolhido e que eu não tenho opção, sabe? E não é querendo me colocar como um escravo, sabe? Mas Deus, ele dá, assim, as liberdades pra gente fazer. E ele me deu outras opções, outros caminhos, se eu quisesse. Mas eu pensei e falei, cara, se eu não fizer, ele vai levantar outra pessoa pra fazer. Eu tenho certeza disso. Porque da mesma forma que ele fez comigo, ele faz com qualquer um. Qualquer um. Até com esse rapaz que passou aqui fumando. Então, eu falei, cara, eu não passei tudo que eu passei em vão, eu não vivi tudo que eu vivi em vão, eu não paguei os preços que eu paguei tudo em vão. Então, eu acho que não é nem questão de não ter opção, é questão de estar como Pedro, no meio das águas, se assustar com as ondas, com as tempestades e com o vento, e começar a afundar os pés. E não é bem assim, né? Eu acredito que isso não aconteceu em vão e que seja para também ensinar vocês que pode ser que no meio do mar você está caminhando sobre as águas, você vai começar a observar que não é tão divertido quanto no início, não é tão fácil como no início, e que a partir do momento que passa ali, né, a empolgação, que passa, as emoções começam a se estabilizar e você começa a entender que aquilo ali não vai ser tão simples quanto parece, você começa a afundar seus pés nas águas. Mas é aí que Cristo vem até você e te diz: você quer continuar caminhando? Você quer que eu te leve de volta ao barco? Qual a sua decisão? Então, aqueles que desejam seguir um propósito, um chamado com Deus, que vocês tenham isso em mente, que vai ter esses momentos. E pessoas mais experientes, se você for conversar com alguém mais experiente em fé, que segue chamado, que segue um propósito, você pode ter certeza que essa pessoa vai te confirmar isso. Teve momentos em que ela passou por isso. E então é isso. Vou encerrar esse vídeo
acabou fluindo algumas coisas que não estava planejado, mas que bom que fluiu, que saiu além do meu planejado, né? Que essa é a intenção. Mas gostaria que vocês ficassem com isso no coração de vocês, com essa mensagem. E que esse vídeo possa transformar a sua vida, que esse vídeo possa te despertar, te encorajar, não te desanimar. Porque pode ser difícil, mas não é impossível. Escolha o seu difícil. Existem várias coisas difíceis. Tudo é difícil, na verdade, se eu for parar para pensar. Mas escolha o difícil que você quer enfrentar. E depois que escolher, em frente. Certo? Quero que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Se tiver alguém passando por alguma dificuldade, que Ele visite sua casa, seu coração, que você seja confortado com Ele. E saiba que se esse vídeo chegou até você, não foi em vão. Inclusive eu queria pedir para vocês, eu sempre esqueço, mas se puderem, curtir o vídeo, comentar, deixar um comentário positivo, compartilhar às vezes com alguém que está passando ou que, enfim, você acha que faça sentido. E que o Senhor Jesus abençoe você que ficou até aqui assistindo. E até a próxima. Deus abençoe você, viu? Amém.